Brava Executive Search e Aliá Mentoring apresentam Café com Sal. Mais um episódio do Café com Sal. Eu sou o Fábio Salomon. Vocês sabem que o Café com Sal é um podcast diretamente aqui do Pocket Studio no Shopping Parque da cidade. Sim, nós fazemos um podcast de um shopping e o nosso podcast trata de carreira, de liderança, da vida de executivos, executivas de uma forma intimista, humanizada, para inspirar você que nos vê, que nos ouve, de que carreira não é uma trajetória necessariamente linear. A gente pode chegar lá por diversos caminhos. E hoje eu tenho a honra de receber uma grande amiga minha de longa data, Andréia Bocabello. Andréia, obrigado por ter vindo, até introduzindo um pouco a Andréia para o nosso público. A Andréia é diretora de Estratégia e Inovação e ESG do Fleury Laboratórios, diretora jurídica da Ecolab, foi durante um bom tempo, diretora jurídica da Owens Corning, passagem por Electro, passagem por Rockwell, ou seja, uma carreira, vamos dizer assim, de causar inveja. Andréia, obrigado por ter vindo, é um prazer de novo te rever. Te chamei porque você tem um perfil muito peculiar, no bom sentido, que sempre me impressionou em vários aspectos, mas, de novo, obrigado por reservar tempo de estar com a gente aqui. Obrigada, Fábio. É um prazer falar disso. Muita gente me pergunta sobre essa trajetória, as dores e os prazeres que eu encontrei no caminho. Adorei te ver de novo pessoalmente. A gente estava se falando digital já há um tempo, né? Porque Sim. A gente já tinha essa tecnologia Sim, das vídeos isso. faz Exato, um tempo. Exato. Então não foi só pandemia, mas muito legal estar aqui. Adorei a estrutura, estou bem contente. Curtiu? Que bom. Super curti. Obrigado. Mega grato por você ter vindo. Mas para começar, já indo direto ao ponto, você sempre foi alguém que me impressionou muito em função do teu jeito de lidar com carreira, com o teu caminho, e você sempre me pareceu uma pessoa muito certa do que queria. Isso não é comum, às vezes, nas interações, principalmente numa cultura como a nossa, latina, nem sempre a gente põe à mesa o que a gente pretende. A gente é acanhado em relação a isso, né? Ou de colocar o que a gente pretende, o que a gente ambiciona logo de cara. E você sempre deixou isso muito claro, desde lá de trás, mais de 10 anos que a gente se conhece, etc. De onde vem essa força, essa pujança, essa certeza de construção de vida, de construção de carreira, de saber onde quer chegar? Acho que são dois elementos, né? Um, da minha criação em casa. Meu pai sempre sustentou o pilar de responsabilidade, independência. Então, você tem que administrar seu dinheiro, você não pode depender de ninguém. E ele já falava lá atrás, você não pode depender de marido, ninguém pode sustentar. Desde cedo. Faz teu trabalho aí. Então, ele, obviamente, pagou minha faculdade, foi pagando pós-graduação, me deu o primeiro carro e as coisas foram evoluindo. Mas, assim, o primeiro salário que eu tinha, pai, eu vou pagar o IPVA. Agora eu consigo assumir meu pedágio, porque a gente mora em outra cidade, né? E aí eu fui aos poucos e ele foi me ensinando a lidar com isso e foi rápido, assim, porque eu já, sabendo que eu precisava pagar minhas contas e que não ia dar para contar com ele o resto da vida, isso foi cedo, né? Terminou a faculdade, tinha que agilizar. Então, eu já, antes da faculdade, já planejava uma carreira pensando em o que podia me sustentar, dados os meus gostos de gasto. Não que eu seja a pessoa que mais gasta do mundo, porque a nossa família até é bem simples. A gente vem de uma origem italiana, de imigrantes. Que foram... cidade mesmo, André? Eu moro em Jundiaí, mas minha infância, assim, veio de São Paulo. Tá. E aí, com 15 anos, a gente mudou e eu fiquei lá. E aí a gente manteve a casa lá, então eu ia e vinha, e eu fiz PUC, depois GV, então era um trabalheira danada. Então, desculpa te interromper, você já desde cedo, faculdade, você sabia que você tinha gosto por certas coisas da vida, e você planejou pensando assim, o que vai poder me dar a oportunidade, não só de desenvolver uma carreira, mas poder ter acesso a essas coisas. Exatamente, foi assim? No colegial já. Ah, já? Já, porque assim, eu sempre quis ter uma família, queria ter 2 filhos, eu achava legal eles terem a companhia, eu tenho irmãos, né, e adorava. Eu queria poder ter um patrimônio que me sustentasse viagens para o exterior, porque eu adoro conhecer outras culturas, línguas, sempre foi um assunto, eu estudei a vida inteira, até quando eu fazia vestibular, eu já estudava alemão, assim, quem que vai usar alemão? Mas é legal, é diferente, vou fazer. Por causa dessa paixão por outras culturas. E era o meu acesso a outras culturas a partir do Brasil, era a língua, né? E você vai aprendendo um monte de coisa com isso. Eu fiz intercâmbio já no colegial, então já tive essa experiência, fui para Londres, e Europa tudo muito perto, então já conheci um monte de país ali, falei, é isso que eu vou fazer. Isso já me deu a ideia de ser diplomata, que era um jeito de eu sustentar essa carreira viajando o mundo inteiro. Mais claro, pragmático impossível. Bem simples ser diplomata, né? Eu sempre fui boa aluna na escola, o sistema escolar antigo funciona para mim, assim, eu sento, estudo, faço a prova, tiro boa nota, sou monitora da sala. O individual.
Depois, na faculdade, eu fiz PUC, e também é um método bem tradicional, né? Algumas matérias eu não me conectava tanto, então eu não conseguia prestar atenção no que o professor falava. Eu tenho essa questão de prestar atenção. Eu tenho super foco, eu me disperso, né? Então, a leitura em casa sozinha, os meus resumos, era o que me davam a estrutura para fazer a prova. E eu sempre fui boa aluna, né? Então eu tinha tudo anotado. A galera tirava cópia do meu caderno, tinha todo aquele... Antes de entrar na sala, a Andrea faz a revisão. Você era do caderno cobiçado eu na era. faculdade. Um abraço, Ana. Você sabe quem é, que eu cobiçava muito teu caderno e te agradeço até hoje por ter me ajudado. As pessoas nunca esquecem de quem passa as Sim, colas do caderno. Não, amiga minha Essa até é uma hoje. maravilha. Beijão, Aninha. Então, eu tinha esse hábito de me preparar muito para as provas e funcionava. Então, eu sabia que se eu estudasse bastante, eu entrava no vestibular, entrar na Rio Branco não ia ser tão difícil assim, porque eu sei que estudando eu passava. E esse outro é o elemento que eu tenho em mim, assim, da minha criação e da minha personalidade. Eu sempre acreditei que eu ia conseguir fazer as coisas, assim. Não tem nada que vai me parar. Você tinha fé mesmo? Tinha fé, Nem isso, pestanejando. fé. Não, imagina, não tinha a menor dúvida. Isso começou cedo, assim, porque eu sempre, como eu era boa aluna, eu tirava muito boas notas. Isso na cabeça de uma criança, num sistema antigo, beleza, eu consigo fazer qualquer coisa, tá resolvido. O que eu quiser fazer, eu vou fazer bem. E eu sempre tive muito boa saúde, nunca passei por nada, sei lá, tive catapora, acho que foi a coisa mais complicada que eu tive. E na minha família toda é assim, né? Meu tio é esportista, jogador de vôlei até hoje, foi de times importantes nacionais. Então, ele foi CEO também, hoje é presidente de associações super relevantes. Meu pai também foi CEO de empresa. Então, meus exemplos em casa eram de gente que conseguia fazer as coisas. E todo mundo saiu do nada, né? Família de imigrantes, nossos avós, pais deles, sei lá, sapateiro, costureiro, trabalharam em fazenda, foram ser alfabetizados com 10, 12 anos. Assim. Ou seja, com trabalho duro a gente chega lá. À medida em que a gente se dedica, vai chegar. Vai chegar. E meu pai aprendeu inglês tarde, depois aprendeu alemão, meu tio fala francês, italiano, assim, a galera se virou, entendeu? Então, assim, eu não tinha dúvida que se eles conseguiram, eu consigo também, né? Só que a minha cabeça de mulher era, eu preciso ganhar dinheiro para pagar minhas viagens pelo mundo, porque eu gosto disso. Hoje eu nem viajo tanto, mas enfim, ainda mas na época era o assunto. Mas eu queria, E eu pensava que eu precisava sustentar meus pais em algum momento, porque eles sustentavam os pais deles. Então, eles não vão trabalhar a vida inteira, quando eles se aposentarem, eu que vou cuidar deles. E eu quero ter uma enfermeira para me dar essa estrutura, porque eu vou ter que trabalhar, eu tenho que pagar tudo isso, eu tenho que ter 2 filhos, aí pago os filhos. E, putz, eu não posso depender do marido. Então, eu tenho que pensar como cuidar dos filhos sem a renda dele. A renda dele é um adicional na família. Se ele não existir mais, eu tenho que manter meus filhos. Eu me punha a desafios enormes. E na minha ingenuidade de eu consigo mesmo, então eu vou lá fazer. O povo conseguiu, eu vou conseguir também. E acumulando. Exato. Fui acumulando coisas. Então, escolher a faculdade de Direito, eu sempre fui eclética, é outra característica minha, o que me ajuda muito hoje, vou chegar lá. Então, assim, eu consigo fazer, nos perfis lá que a escola fazia, era uma escola construtivista já no final do colegial, então uma galera mais moderna, Oswald de Andrade, aqui em São Paulo. Já conheço bem. Povo assim. Então, vamos fazer perfil, já era bem moderno, essa coisa da psicologia lá. E, você é boa de resolver problema. Eu sou boa mesmo de resolver problema. Assim, eu estratifico o negócio e vou resolvendo em partes. Quer dizer, nesse trabalho na escola foi identificado que você tinha essa característica. Então, onde eu posso usar minha habilidade de resolver problemas, né? Como diplomata dava, como advogada dava também. Mas eu gostava das aulas de psicologia que eu tinha na escola, achava o máximo. Eu sempre gostei de filosofia, daquele negócio, cara, achava aquilo o máximo, ser outro mundo. E eu queria estudar psicologia, foi o que eu prestei na USP. Tem um detalhe aí, meu pai não queria que eu fizesse São Francisco, porque eu queria à noite, ele não queria, por causa do centro, ele tinha medo, achava perigoso. E a gente morava na Alameda Santos, na época da escola, então tinha esse risco do assalto, assim, sempre foi uma coisa que... Era presente. Na família. Então, São Francisco não rolava, o que tem na USP? Psicologia, eu vou prestar psicologia. E prestei arquitetura no Mackenzie, depois eu descobri que tinha uma prova técnica, eu nunca fiz aula de desenho, eu nem sei, porque não vou fazer esse negócio. Então, não fiz segunda fase de Mackenzie e passei tanto na USP como na PUC. E eu tinha feito a matrícula do Direito, era um curso, meu pai, né? Você vai ser uma ótima promotora, porque eu era briguenta também, sou assim, irritadinha, nervosinha. Eu tive que aprender essa habilidade com o tempo de controlar essa emoção. Escolher as brigas. Isso, e negociar, e fazer um negócio mais construtivo. Tive que aprender isso e agora foi recente, demorei. Então, você vai ser advogada, beleza. Quando eu falei, vou fazer as 2 faculdades, porque, claro, vou conseguir, né? Faço uma de manhã, uma de noite, tranquilo. Com certeza. Sossegado. Aí, surpresa, a PUC só aceitava curso noturno depois do primeiro ano. Então, eu ia jubilar na USP, porque lá só tinha o curso matutino e vespertino. Não dá para combinar as duas coisas. Não dava, perdi minha matrícula na psicologia, fiquei no direito, enfim, meu pai falou que é isso, lá no negócio deu isso também, deve ser isso.
Eu não gostava da faculdade de Direito, eu nunca gostei de ser advogada de fato, mas eu sempre achei útil, super útil. Aliás, eu acho que todo mundo devia estudar Direito na vida em algum Sim, momento. te dá uma bela visão de como as coisas funcionam Exato, e por quê. é. Ou também porque não funcionam. E como você ganha, né? Da onde sai o dinheiro, da onde saem as vantagens, o que você tem que se proteger. Assim, é uma loja, contratos é a área que eu mais adoro, por isso caí no M&A, e é muito legal. Bom, aí eu comecei faculdade, vamos passar para o noturno para fazer estágio, aí fiz público, não gostei, aquele sistema lento, aquelas coisas que não funcionavam, e até o centro da cidade, puta rolê, morava lá em Jundiaí, imagina, rolê, não dava sempre. Então vai ser empresa, a contragosto. O que eu imaginava da empresa? Vou chegar lá, vou reportar para algum contador que não vai entender nada do que eu faço, eu vou ficar cuidando de processo dentro de uma empresa, que ou seja, nem a estratégia do processo não é a tese, não é a parte, né? Enfim, mas foi o que eu consegui me adaptar no direito. Comecei, por sorte, eu tive uma chefe que adorei, eu sou amiga dela até hoje, a Cláudia Dalacqua, que com certeza você conhece. Sim. E ela tem uma visão muito... Ela e o Gustavo Junqueira, que era do financeiro, e também sou amiga até hoje. Então, os dois foram me mostrando, era Gradiente nessa época, então, Gradiente. Pra quem não sabe, não, tô brincando. Ah, isso denuncia idade, né? Bom, experiência, Então, lá eu comecei a ter contato com a RI, era uma empresa listada, tinha várias questões de estruturas financeiras, a gente importava coisa da China desde lá de trás, foi a primeira plasma do Brasil. Então, os project finances, aqueles sistemas financeiros super complexos, duplicata para cá e garante coisa com banco. Então, todo o sistema financeiro eu entendi lá, mais o mercado de capitais, porque a gente era listado. Claro. E aí eu comecei a entender um monte de coisa, começou a rolar assunto de M&A, eu falei, nossa, esse mundo financeiro aí interessa. E aí eu percebi que o direito era uma ferramenta para aquilo. Então, vamos fazer GV. Super fácil, depois de 5 anos fora da escola, 0 matemática no direito, são 4 provas, é o antigo SEAG, né, que tinha um vestibular. O SEAG, gente, aquela prova de matemática do SEAG é um terror. Era uma loucura, caía... Até porque no primeiro ano tinha estatística pura. Então... E eu quase repeti de estatística, era a matéria mais difícil. Isso era uma certeza que eu tinha. Ambicionei uma vez fazer SEAG e desisti por causa disso. E aí eu entrei, eram 300 vagas, competi com os engenheiros, né? Poli, ITA, essa galera aí, que o povo de engenharia para entrar no mercado financeiro era o que tinha, não tinha IBMEC na época, não tinha isso aí. Então, beleza, vamos lá. Entrei em 299, mas entrei. E foi engraçado, na matrícula, um que estava do meu lado falou, você foi esperta, né? Que você estudou na medida certa, porque quem estudou muito entrou em primeiro lugar, mas estudou muito, não precisava daquilo. Você entrou em 299. Não tinha essa necessidade. O cara falou isso para você? Falou, eu falei, ele realmente... mas eu achei inteligente. Foi ter um ponto. Estudei na medida, passei, isso que interessa. Bom, me formei na GV com a 10ª melhor nota, aliás, 7ª, mas você recebe uma cartinha que eu guardo até hoje. Devia pôr num quadro, né? Eu tenho muito orgulho daquilo, porque eu passei os engenheiros. Sim. Enfim, aquela eu não tenho esse quadrinho para pendurar. Pois é, infelizmente. Não que isso vale alguma coisa, nunca fez vale. diferença, É a materialização mas mim, de um esforço grande que você fez. Foi muito legal. Bom, não bastasse uma pós, eu resolvi fazer 2 ao mesmo tempo. Porque as pessoas, mas você vai mudar de carreira? Você vai para o financeiro? Mas como assim? Não estou entendendo. Aí tá bom, vou fazer uma pós de direito empresarial para vocês entenderem qual que é a conexão que eu já tinha feito na minha cabeça. Você pode ser advogado, isso é um instrumento do trabalho. Eu tinha que saber como aplicar as melhores técnicas no negócio. E não te ensinam isso na faculdade de Direito. Depois veio o GVLO, né? Revolucionou. Sim. Mas societário, M&A, nem fazia parte, era direito comercial, ficava falando lá de falência. Você lembra dos livros? Sociedade em Comandita por Ações. Gente, aquilo era tão estranho. Era um monte de coisa que eu nunca usei, nunca nem vi. Hoje em dia, ainda vejo umas coisas lá no mundo médico, tem umas coisas. Bom... Aí, vou fazer 2 pós, né? Eu fiz uma da GVLO, que era só o campus de Campinas, porque não tinha aberto ainda de São Paulo. Eu ia para Campinas no sábado, fazia o dia inteiro lá, voltava para São Paulo, segunda, terça, quarta, quinta, GV. E essa era a minha vida. Já namorava desde o cursinho. Então, 5 anos de faculdade, mais 3 anos de pós. Terminamos a pós, então vamos casar. E pagando, né? Toda essa coisa aí. Constrói casa e paga pós. Gente, entrava o dinheiro, saiu o dinheiro. Entrava o dinheiro, saiu o dinheiro. Nem via a cor. Nem via a cor. E meu pai, nessa época, já se vira, tchau, adeus, se cuida aí. E eu ia lá fazer minhas coisas. Bom, casamos, em 7 meses veio meu filho, o primeiro filho. Gente, mas... Sério, que agora eu tenho que lidar com uma criança. Eu tinha 26 anos. 26 anos. Então, qual foi o raciocínio, né? A primeira parte da sua pergunta foi, como é que você estruturou isso? Já veio de família, você vai ter que se virar. Aí os exemplos de casa, eles cuidando dos pais, vou ter que cuidar. Sou mulher, eu vou ter filho, quem vai cuidar dos filhos? Eu. Essa era a mentalidade de 20 anos atrás. Renato ainda é de uma área médica, né? Então,
não tem rotina, não tem estabilidade, é uma coisa muito doida, assim, dono do próprio negócio. Então tem oscilação. Falei, eu tenho que garantir tudo da estabilidade dessa família. Você fica com o lado da segurança. Então eu tinha a questão das férias, da licença maternidade, todos os planos de saúde, a família inteira, eu que mantive isso. Essa era a minha obrigação em casa. Então, ok, vou conseguir. Entrei numa boa faculdade, consegui bons empregos desde cedo, ok, tô indo bem. Quando chegou no filho, né, antes do filho até um pouquinho, eu já, putz, então vamos lá. Se eu quero ter tanto de dinheiro em tal época, eu preciso ganhar tanto, porque eu gasto tanto. Eu tinha uma planilhinha lá que eu punha até a coxinha que eu comprava, tudo estava na planilha. Então eu preciso ganhar tanto, para sobrar tanto, para juntar tanto, para ter tanto lá, né? Aí com o filho tem essas adições de despesa. Aí quanto vai custa um filho até 18 anos? Quanto custa, quanto que eu tenho que guardar, e aí ele vai ter não sei o quê, enfim. Então, comecei a fazer conta, eu quero ter 2, eu queria a próxima idade, então vai ser logo, eu tenho 26. Só um parênteses, você não quer fazer um curso disso não na internet? O povo ia gastar uma fortuna para saber disso. Como eu planejo, eu faço um montão de mentoria. Muita gente me pede Depois mentoria. Comenta. Mas desculpa te interromper. Bom, então eu fiz uma isso. projeção de quanto eu tinha que ganhar. Aí eu fui descobrir quanto ganhava cada cargo nas áreas jurídicas, que era o que eu fazia, né? Aí descobri, então o gerente jurídico ganha tanto, o coordenador jurídico ganha tanto. Eu ficava olhando essas pesquisas loucamente, assim. E eu ficava vasculhando vagas que abriam para saber quem estava conseguindo as vagas. Eu já tinha LinkedIn, né? Isso Você já via a muito. movimentação, quem estava prestando... Porque a gente falava muito nessa época. Então, a gente já falava. E eu trocava de emprego rápido, que era uma questão no passado. Super. Você lembra? Eu ficava 2 anos. Hoje em dia é comum. Mas eu ficava 2 anos porque uma empresa não cresce tanto um departamento jurídico em 2 anos. E eu sabia que eu conseguia pegar coisa a mais, porque eu ia estudar, ia dar um jeito, meus pedala lá, ia resolver o negócio. Então, essa confiança eu sempre tive, de que, cara, eu vou resolver qualquer pau aí. Confiança e pragmatismo, o negócio é impressionante. só ir devagar. Eu ficava chocado. Eu sou muito pragmática. Até o fotógrafo do meu casamento falou, você é tão prática, né? Eu falei, sou. Gente, é isso, vamos resolver. Então, isso foi um problema, viu? Porque eu não tinha muita parte de inteligência emocional desenvolvida, né? A área financeira, mais jurídico, esse ambiente de advogado. A gente é bem, né? Tudo bem, assim, preto no branco, as coisas acontecem, documentado, protocolo, não tem muita brechinha, né? Não, da construção de ponte, relacionamento. E para mim isso veio depois, porque isso não era uma coisa presente na minha família. A gente não é essa família que recebe os amigos, que dá festa em casa, a gente não era assim. Então eu nunca aprendi muito a lidar. Mais papo reto. Sempre foi. Italianada da máfia, assim, torrona. Eu fui aprender isso bem depois, né? Bem depois. Sei lá, depois de gerente, assim. Então eu sempre tomei muito pau por conta desse pragmatismo de, mas você é muito bruta, você é um trator, você chega aqui e vai arrebentando, você não tem paciência com a galera que não está entendendo o que você fala. E a área de negócio sempre facilitou minha linguagem jurídica. Então, era realmente o meu modo de falar. Era bruto, assim. Tipo, tem que fazer isso aqui, anda logo, faz logo. Tipo, como você fala assim com as pessoas? Sim. E eu gosto das pessoas, adoro gente. Então, gente, como é que... Aí Mas depois... é a maneira como o teu comportamento se manifestava. Então, eu tinha essa dificuldade, né? Em compensação, você toma uma decisão rápido e você vai resolvendo as coisas. E aí eu fui pulando de emprego para conseguir chegar nos salários que eu precisava. Fiz loucura, você lembra? Lembro bem. Sei lá qual das vagas, assim, mas eu rejeitei vagas incríveis aqui em São Paulo. Bovespa, International Paper, assim, empresas super poderosas. Sim, falamos muito sobre esses temas. A gente já tomou um café. Você, sério que você vai abrir mão dessa vaga? Eu falei, vou. Porque eu preciso estar em tal lugar para aprender essa habilidade e ainda por cima eu preciso amamentar, então tem que estar lá. Eu lembro que você falava assim, Fábio, me perdoa, mas... Não vai dar. Porque o meu plano é esse não vai rolar. Eu falava, não é possível. E eu tinha o plano. E eu fuçava para conseguir os lugares que eu queria. E aí procurava na minha rede de contatos, quem podia me pôr em contato com o RH, e eu era do mesmo jeito que eu falava com você. Chegava no RH e falava, gente, é o seguinte, me dá a vaga que eu vou resolver. E eu sempre fui segunda opção, porque eu estava sempre olhando vagas, sei lá, 1 ano e meio na minha frente de experiência, né? Mas eu vou resolver, só me dá um negócio. Você pegou cargo de gestão nos seus 20 e muitos. Eu tinha 27, eu já fui gerente. Sim. E antes disso, o Gustavo Junqueira já tinha me chamado para ser gerente de RI dele na Exetec. Tinha 26, foi o ano que eu casei. Aí descobri que estava grávida, numa época que grávidas... É muito estranho você entrar numa empresa grávida, quase assim, nossa, que errado, ela não falou que estava grávida. E o risco de ser mandada embora em seguida, e ficar um período tão curto numa empresa. Falei, cara, isso aí vai me dar uns gaps, melhor eu não ir. Falei, olha, Gustavo, não vai dar. Mas imagina, ser gerente de RI com 25 anos teria feito outra trajetória de vida, né? Diferente. Tendo feito GV, poderia ser CFO, né? Até acesso a conselhos mais cedo, outra carreira em empresa. Então, isso foi uma... Você vê como ser mulher muda a tua carreira muito cedo, né? Já na minha mentalidade... É isso que eu ia te falar, e desculpa te interromper, quer dizer, você com 20 e poucos anos já tinha que ter mais ou menos definido o teu caminho e sabedora, tipo, no teu planejamento de ter, por exemplo, mais um filho,
encurtaria ainda mais o teu tempo para ser viável para o mercado. É isso que as mulheres lidam no mercado. É uma né? dificuldade O escolher. homem tem um tempo muito mais extenso, é fato, gente, é numérico, matemático. O homem tem um tempo maior para tomar certas decisões de viabilizar sua carreira. A mulher tem que decidir tudo ao mesmo tempo, ser viável cedo. na física, na jurídica, enfim. E não se falava de fertilidade como uma opção para a mulher que não tinha qualquer questão de engravidar o casal, né? Porque pode ser dos dois lados. Então, não existia essa, vou guardar óvulos para depois eu pensar nisso. Imagina, a gente discute hoje como inconcebível. benefício de empresa. Exato. E hoje as meninas de 20 e poucos já estão pensando nisso, porque elas sabem que vão ter filhos só lá na frente, ou sei lá, pode ter antes, mas se quiser ter lá na frente é uma escolha. Então não existia isso, né? Existia essa mentalidade da gravidez, depois da amamentação, que tem o papel da mãe, a licença maternidade. A minha estrutura familiar também favorecia esse tipo de conceito, porque o Renato sempre teve uma carreira muito mais volátil que a minha. Então, assim, me impactou de várias formas. E tem mais um elemento, né? Que é o gap de salário. A gente hoje compara, não, mas a mulher gerente, o homem gerente dá o mesmo salário. Porém, o patrimônio é construído ao longo do tempo. Sim. Se eu tenho acesso... Na chegada ali na frente, né? Se eu tenho acesso a uma carreira financeira com 25 anos, um cargo de gerência, eu já estou falando de R$10.000 a mais por mês por 5 anos antes. Né? E aí o potencial de ser CFO, chegar num conselho antes do que eu chegaria pela carreira jurídica, dá mais diferença ainda. Então, quando você olha o gap total da economia feminina e masculina, é muito diferente mesmo. Só fazendo parênteses, porque esse assunto é super importante no meu ESG. Sim. E é uma questão bem educativa, porque as pessoas não olham esse detalhe, né, essa regressão. Bom, aí voltando, enfim, então eu sempre tive essa questão do pragmatismo, de tomar decisões, planejar a carreira, minhas contas sempre foram controladas porque eu precisava, eu pagava minhas contas ou não rolava, eu tinha contas altas, porque filho, mais casa, mais as viagens, porque eu morava em Jundiaí, então é caro ter carro, enfim, tudo isso sempre assim, entrou quanto mais a conta. gente vai crescendo na vida, mais balança o bambu, né? Para se manter ali em cima, venta muito. Venta muito. Eu vou dar uma pausa aqui da carreira, porque eu vou voltar no elemento de saúde mental. Eu tive um burnout com 17 anos, eu vou explicar por quê. 17 anos. Assim, e eu sei que foi um burnout porque eu estava assistindo um filme que era o 4 Casamentos e um Funeral. Nossa, eu lembro. Eu estava sentada, era 6h30, eu tinha estudado o dia inteiro para vestibular, era 3º ano do colegial, então eu fazia escola, mais cursinho, e eu estava indo para aula de alemão. Só simples assim, né? Conciliar essa gente. Casualmente. E eu treinava, nadava todo dia, fazia um monte de dieta, que a gente faz hoje de músculo e tal. Eu já fazia isso lá, porque eu sempre gostei de esporte, né? Quer dizer, você se comportava, parênteses aqui, como uma máquina. Um atleta, uma máquina. Em algum momento ia... Pifar. Pifar. Eu não sabia disso, né? Com 17 anos, eu não sentia dor de nada. A gente é invencível com 17 anos. Eu vou fazer as coisas aqui. Bom, aí eu estava sentada vendo o filme, meu irmão do lado, que é 2 anos mais velho que eu, e aí eu comecei a ler, eu escutava inglês, né? Aí eu não estou entendendo nada do que esse povo está falando. Vamos ler a legenda. Aí eu li a legenda assim, eu não conseguia terminar a leitura. Eu falei, não é possível. Eu não... Aí eu peguei uma palavra lá, van. Aí o Renato, o que é van, meu irmão? Como assim, o que é van? O carro, van, aí na tela. Você ficou desconectado. Dissociei. Aí depois isso que é garfo. Garfo? O que é garfo? Aí ele falou, meu, você tá zoando, o que você tomou? E coisa, gente, como assim? O que tá acontecendo comigo? A cabeça doía e tal. Aí ele chamou minha mãe, dormi, depois fui no médico. Ele, não, você tem que tomar, sei lá, pode ser um tipo de epilepsia, vamos fazer exames. Nossa, Caramba. Gente, falei, não vou tomar nada disso aí. Minha mãe me levou no homeopata lá, resolveu. Nunca mais tive. Estabilizou tudo bem. Estabilizou. Mas manteve aquele ritmo. Mantive. Isso é teu. A loucura toda que eu contei até agora. Aí chegou na faculdade, 21 anos... Eu tinha passado para o noturno, trabalhava o dia inteiro, não tinha lei de estágio, então o rolê era das 7 da manhã às 7 da noite, eu tinha um travesseiro no meu carro. Reza para ter presença na aula e alguém te ajudar. É isso aí, eu dormia meia hora, chegava meia hora atrasada na aula, tinha uma aula de penal que eu não entendia nada do que o cara falava, então eu pedia para gravar a aula, para quando eu estava viajando na estrada e ouvindo a aula e aprendendo. Então tinha um gravador que eu deixava com uma amiga, sabendo que eu ia chegar meia hora atrasada para dormir. Olha a loucura, insano. Gente. Tive outro. Né? Como foi esse? Eu não conseguia falar uma palavra, eu trocava sílabas. Então, escada, eu falava cada ex. Eu não conseguia formular uma palavra. Não conseguia. Tilt total. Hoje são coisas típicas. Isso é repentino. Você não sente isso vindo. Eu tô aqui conversando com você, de repente eu... Pera, como é que fala escada? Eu não conseguia lembrar. Aí, cada ex, é isso? Você não entender, mas era o que saía. Como se embaralhasse tudo. E aí, de novo, minha mãe vai descansar, isso aí não tá normal e tal. Continuei não indo em psiquiatra, nem sabe, a gente não imaginava que podia ser cansaço, estresse, sei lá.
Dormi outra vez. Depois eu fui ter um outro com 35 anos, eu já era diretora, América Latina, 24 países, viajava 8 vezes por ano para os Estados Unidos, 2 filhos pequenos, rolê também, Jundiaí, vai e volta, assim. A confusão estava instalada na minha vida eternamente. Faz parte do Resolve DNA. o problema conseguindo outro. E aí, né, nesse último foi parecido, só que era com leitura. Eu tinha lá um assunto da empresa, um projeto grande, eu tinha dado uma opinião, era um e-mail longo. E aí passou, sei lá, uns 15 dias, alguém voltou, não, André, porque você decidiu assim, então a gente está fazendo assado, assim, assim, assim. Falei, eu decidi isso, nem sei que projeto você está falando. O que você está falando? Apagou. Não, projeto tal. Eu falei, não é possível. Eu falei disso, não é possível. Não fui eu, você está se confundindo. Aí me mandaram o e-mail. Tá aqui teu e-mail. Imprimi o e-mail porque eu não estava acreditando na tela. Falei, não, vou ler o e-mail. E eu lia e falava, gente, gostei do jeito que essa pessoa escreveu. Olha essa palavra, que bonita. Eu nunca tinha pensado em usar essa palavra. Vai, vai, vai. E eu que estava assinando o negócio. E eu, gente, totalmente dissociada, assim, da realidade. Esqueci o aniversário do meu filho. Eu fiz uma festa numa casa de praia, que a gente tem, fotografei, que é meu hobby, nosso hobby de fotografia. Verdade. Falaremos disso. E eu não lembrava. E aí comentei lá com a família, porque as cadeiras de praia, eu não só vim no Réveillon, não, você veio no Carnaval. Eu falei, não, não vim no Carnaval. Veio? Foi aniversário do Pedro. Não. Aí olha na agenda, gente, eu vim mesmo pro Carnaval aqui. Não lembrava. Aí fui, um monte de médico, até que cheguei numa psiquiatra, ela falou, burnoutou, né, filha? Agora tratamento, descansar e tal. E aí que eu comecei a entrar no mundo de mindfulness, no mundo de um esporte que não era tipo, vou fazer porque eu gosto do futebol, vou fazer porque eu gosto do vôlei. Não, era odeio a musculação, detesto, fico reclamando o dia inteiro com a personal, mas eu faço todos os dias. Né? Final de semana, andar no ar livre, eu vou para a praia, o meu condomínio lá cheio, eu preciso da natureza, eu me energizo muito com isso, gosto muito do sol. Então eu faço pausas no dia para eu tomar um pouco de sol lá numa área que a gente tem no Fleury e voltar. Não dá, não consigo ficar num lugar fechado o tempo inteiro, porque eu sinto diferença. Quer dizer, obrigado pelo teu depoimento, tá? Porque acho que assim, é importantíssimo que as pessoas ouçam que isso não só não acontece só com elas, mas acontece, ou para quem não aconteceu e acha que isso é lorota, isso acontece de verdade. Acontece, né? Com qualquer um. Com qualquer um. E somos humanos e falíveis. E a gente tem que prestar atenção nesse tipo de coisa. Você, então, olha só, você não negou a tua natureza. Você só emprestou essa tua organização que estava focada só num lado, mas essa mesma organização, dedicação e foco para cuidar da tua saúde. É isso que você fez? Isso, e é assim até hoje. E aí tem um componente adicional na questão da saúde, e eu tenho falado muito disso lá com a minha equipe. Saúde mental é um tema que hoje todo mundo fala, né? Sim. Os mais jovens fazem perguntas. Andréia, como lidar com essa questão de saúde mental? Se a gente identifica que tem um problema, quem que eu procuro? Meu chefe? Posso falar disso no ambiente de trabalho? Pode, gente, tem que falar. Mas você falou quando você teve? Não, né? Porque você não quer apresentar uma fraqueza. Inclusive, desculpa te interromper de novo, um olhar desprovido de preconceito, inclusive sobre medicação nessa área. Gente, tem um Porque as pessoas têm a mania também de falar isso aqui, não, fulano é medicada, fulano é medicado. Ainda bem. Ainda bem, pior seria se não for. Pior se não for, ou se não estiver. Exatamente. Ou será que eu preciso? Né? E se pensar, não sei, os médicos aí que estiverem ouvindo podem depois mandar comentários, mas se pensar que o nosso corpo envelhece sistemicamente, tudo envelhece no corpo, né? E aí você tem os hormônios sexuais, tem lá o nível dele. A tireoide tem o nível dela, né? A outra lá que faz o negócio da diabetes também tem... O corpo acaba uma hora. Você acha que os hormônios que fazem funcionamento do cérebro, não, vão ser eternos? O mesmo função hormonal que você tem com 20 anos, com 40 anos, com 60, 80, vai ser igual? Cognição, absorção de conteúdo. Não vai ser. Então, esse tipo de medicação hoje, muito mais moderna, regula essas coisas, né? Assim como você trata como é que é o nome, gente? Isso a gente fala tão pouco sobre saúde da mulher que se a gente perde, eu que sou mulher, nem sei o nome, né? O período anterior à menopausa. Porque o período anterior à menopausa que é o problema, eu não vou saber esse menopausa. Nome. Não é a menopausa, mas tudo bem. Mas tem um nome, uma hora eu vou lembrar Vamos dele. achar. Borel, se você tiver a oportunidade de pesquisar pra gente aí, porque nós já estamos aqui. Então, e se trata isso com medicação, com hormônio, claro que nos casos indicados, né? A diabetes também. Então, você toma insulina. Claro. Então, assim, por que não tratar as questões mentais? Não é uma doença, uma deficiência, é o funcionamento normal do nosso envelhecimento. Então, enfim, voltando... As pessoas perguntam como lidar com essa situação. Na época existia bastante preconceito também, então eu tentei continuar trabalhando no meio da crise. Isso motivou a minha ida para o Fleury, inclusive, porque era um trabalho que para mim ia ser mais adequado ao que eu estava confortável em fazer. Numa cadeira jurídica. Numa cadeira jurídica, porque eu já fazia compliance, riscos, PMO, América Latina inteira, viajava, confusão. Eu não. Aqui nessa empresa eu faço só jurídico. Vou simplificar mesmo. Vou simplificar uma coisa que eu conheço super bem, uma empresa brasileira, porque tinha essa questão, né?
Ia fazendo reunião em 3 línguas, 5 línguas. Não parece? Isso dá, cara, uma demanda do nosso cérebro violenta. São várias Andréas. É muito difícil. Então, foi bom, é só português, é só jurídico, vou resolver isso aqui. Fui lá, organizei jurídico, né? Eu dei um pulo aí de todas as outras coisas da carreira, mas o que tem de importante nesse meio do caminho é o mesmo da faculdade, assim, determinado a resolver os problemas. Então, André, você faz aí o compliance? Nem existia compliance no Brasil, né? Eu trouxe o negócio dos Estados Unidos para a empresa local, era 2013, 2014, Tropicalizou. 2012. Até porque foi todo mundo motivado a isso por causa da querida lei. Mas veio depois a lei. A lei veio veio depois, 14, inclusive veio uma cópia, né, da lei americana. Veio. Exato, era o então, Xerox. As questões de FCPA, treinamento para cadeia de valor, fornecedores, isso tudo eu já fazia antes, né? E adorava, achava super legal essa questão de ética e tal. E aí, enfim, então eu não tinha medo de pegar áreas novas. Para a empresa americana é maravilhoso, né? Você tem um diretor lá que faz tudo e André resolve lá. Claro, muita responsabilidade per capita, cost effective e tudo Exatamente, bem. São indústrias, então eles olham muito custo, e custo de pessoal é caro. Então, eu adorava, que eu pegava tudo quanto é área, aprendia tudo, fazia tudo. Então, esse foi meu estilo até então. Cheguei no Fleury, já 3º burnout, já sabia que era um burnout, conhecia o prejuízo, que isso é um prejuízo pro resto da sua vida, né? Você tem uma lesão que aconteceu por uma inflamação, você tem uma cicatriz. E você demora para recuperar isso aí. Isso é como se fosse uma lesão muscular. O nosso cérebro é igual ao nosso corpo, né? Enfim, funciona igual músculo. Então, eu vou ter que lidar com isso, né? Então, várias perdas de memória, uma habilidade de raciocínio diferente do que a que eu tinha. Então, tive que desenvolver um monte de outros recursos para conseguir lidar com as situações. Aí entra a fotografia. Eu precisava ter um hobby, eu não tinha hobby, eu só trabalhava, né? Só trabalhava e lia livro técnico. Então, gente, eu preciso expandir minha cabeça para outras coisas só por uma questão de prazer, né? De fazer coisa diferente. Porque parte da recuperação do burnout é você desinflamar seu cérebro nas regiões que você demanda muito. Então, você tem que fazer outra coisa, desenhar, sei lá. Então, eu comecei. Que nem rotação de cultivo. Isso. Tipo, você gastou muito esse aqui, deixa descansar, gasta aquele outro ali. Então, usar o corpo, que demanda um monte de sangue para o corpo e tira sangue de lá, então funciona bem. Você pensa em outras coisas, hoje acabou de sair um estudo aí no New York, lá no jornal deles, sobre como você caminhando gera histórias e conexões para a criação literária, para você criar arte, e é caminhar. Até porque a gente criatividade, imaginação, essas sinopses vão acontecer. Não é andar de bicicleta, não é correr, é caminhar. Caminhar. Especificamente, o ritmo da caminhada é o que organiza o ritmo das ondas cerebrais que você precisa para ativar áreas de criação. Olha que legal. Que Steve Jobs fazia um monte de reunião caminhando, né? Um monte de gente faz isso, mas é caminhar que funciona. Muito legal. Então, assim, eu comecei eu preciso fazer coisas que me ativam. Então, veio muito da natureza, que me fazia bem, eu percebia. Veio uma conexão com o cavalo, cachorro, a fotografia me ajudou muito, porque é um trabalho muito artístico, né? E de hiperfoco, que eu adoro. Você não pode estar em qualquer outro lugar ou pensando em qualquer coisa, senão não funciona. Você é obrigado a estar lá. Você fotografa, que eu sei, né? Fotografo, bichos. Eu fotografo um pouco de paisagem, porque eu gosto da área externa, mas é pessoas, né? E tinha meus filhos, então eu tinha modelos, e eles não eram adolescentes, então eles concordavam, né? Então fica ali, fica assim, eles ficavam. Muito prático, Então eu sempre gostei muito de PB, do retrato, e aí você tem todo o trabalho de Photoshop, eu viajei para fazer curso com gente que eu achava legal. Que todo fotógrafo profissional faz, tá? Sem criticar quem joga coisa em Photoshop ou Lightroom, etc. Os melhores fotógrafos do mundo utilizam todos esses programas porque é interpretação, é arte, então pode. Isso. Desculpa, mas era importante pontuar. E tem um elemento do Photoshop que é legal, porque o artista que desenha, ele também tem igual a ativação da caminhada, você desenvolve conexões no seu cérebro que dependem da sua habilidade manual. Então, desenhar é um elemento importante para esse desenvolvimento. Quando você fotografa, hoje em dia é tudo digital, porque antes tinha um laboratório, você tinha um trabalho corporal diferente. Banheiro sem janela, lavabo da casa tudo era o vermelho, laboratório. Eu lavabo, E que se dane essa Sabesp, né? Mandava um monte de químico, gente, tudo errado, né? Tudo errado. Mas, enfim, eu já peguei a era digital, minha câmera sempre foi digital. Então, eu aprendi o Photoshop também a contragosto. Eu não vou usar esse negócio. Gente, a gente tem essa coisa. Aí eu vi o Sebastião Salgado explicando como ele usava o Photoshop dele. E é violenta a uso do... E lembrando de novo, a própria câmera já é uma interpretação da realidade que está diante dos seus olhos. Então, ali já é um filtro. Queira você ou não.
Tanto que o filme Kodak e o filme Fuji tinham diferenças das cores, né? O Steve McCarthy, que faz só cores. Celulares, você sabe a diferença de uma Exato, foto Android versus iOS. Pois é. Na e tem hora. o sistema RGB, tem sistema não sei das quantas, tem um monte de modelo. Você salva em RAW ou em JPEG já dá diferença, porque o Exato. JPEG Você joga pode uma expandir cor. ou não o arquivo. Então, assim, não dá para você fugir da questão da imagem, você tem que tratar a imagem, esse elemento é importante. Aí eu fiz um outro curso com uma russa, Helena Shumilov é o nome dela, ela faz umas imagens bem idílicas, bem sonhadoras, assim, de cartão de Natal, sabe? Com aquelas crianças fofas e a neve e tal. E ela foi lá fazer o curso dela. Eu falei, essa mulher deve fotografar, como é que ela captura essa luz? Incrível, eu vou ver. Ela é uma designer de foto. Ela fotografa várias partes e monta a foto dela. Ela falou, eu imagino um quadro. Eu sou arquiteta, eu desenho. Eu imagino a cena e eu monto a cena. São composições. O curso inteiro era de Photoshop. Eu falei, gente, eu não sei se eu estou decepcionada ou feliz, porque eu aprendi uma coisa totalmente novo mundo nova. Que se abre, mas não era esse mundo que eu esperava ver. Isso, e uma nova visão. Aí eu cheguei no Brasil, comecei a fazer o estilo dela, vou fazer igual. A primeira foto ficou incrível, nunca mais fiz uma foto tão boa, mas essa foto é sorte de principiante. Tem muito isso, né? Nossa, tenta repetir, não vai. Não vai mais. Mas a foto ficou incrível, uma das fotos que eu mais gosto, adoro. E aí eu peguei gosto pelo desenho, pela arte como um todo. E na referência de fotografia vem muita arte. Desculpa te interromper, você tem essa foto aí? Putz, no eu teu tenho celular? que dar uma fuçada. Não, estava no meu Facebook. Ah, tá bom. Não Não tá eu te no meu mandava aqui celular. pro Borel e a gente tentava colocar aqui. Ah, para projetar aqui? Mas não tem problema. Não vou Tá achar bom. ela. Tem O uma pessoal outra vai aí que eu ficar tenho, Tá. uma outra que eu tenho que eu posso procurar, que também é muito boa, que são várias bolhas. Pega meu celular ali que eu já faço. Alguém pega Tem pra no mim. celular? Onde tá o celular? Ali o rosinha, ó. Tudo ao vivo aqui, pessoal. Quem sabe faz ao vivo, Super não é isso? obrigado, Igor. Pessoal, a gente ficou devendo aqui um termo da condição médica feminina, obviamente, pré-menopausa, que é o Climatério. climatério. Era isso que a Andrea se referia. É. Outra coisa que a gente quer compartilhar com vocês, que nós conseguimos aqui, fomos atrás, em primeira mão, é a tal da foto que a Andrea mencionou. Conta um pouco sobre ela, Andrea. Pois é, então eu tava... Linda foto, hein? Meu filho. Eu Tudo tava... bem. Pedrinho. Pedrinho. Eu estava nesse curso, que eu achei que era um curso de fotografia, e no fim eu descobri que a maior parte da arte dela era o Photoshop, e ela criava uma imagem como se estivesse pintando um quadro. E essa criação de imagem criava, obviamente, imagens que não são reais, né? Então, eu voltei para o Brasil, falei, eu vou usar a mesma técnica. Então, a primeira foto que eu fiz era uma paisagem, que poderia ser bem real, mas estava aquela névoa, uma coisa linda, os orvalhos, né? Então, eu fui às 6 da manhã tirar foto do orvalho, depois às 10 da manhã tirar foto dele embaixo da árvore, que a luz estava melhor. Então, teve toda uma, sei lá, faz 60 fotos. Aí você monta uma foto com trechos e edita. E essa foto que está aqui foi feita assim. Então, essa é a primeira foto, o Pedro com a bolha maior. Sim. E cada uma dessas bolhas menores são fotos diferentes. Eu fui recortando, editando, chegando no mesmo tom de preto e o contorno super nítido, né? Então, você tem que... Aí eu trouxe nitidez e cor de uma das bolhas em que eu apareço fotografando. Sim, claramente ele. tem a Andrea aqui fotografando, aparece ela claramente aqui. É muito legal. Então, Nossa, muito legal. Então, E dá um prazer, né, de ver o resultado. Pois é. Aí eu descobri que essa coisa do Photoshop, né, isso traz um monte de reflexão para nós, né? Existe um monte de preconceito que, sei lá, da onde que saiu. Sim. E quando você começa a descobrir que uma nova experiência... Eu fiquei decepcionada quando eu fui no curso, mas, gente, eu achei que ia fazer um curso de fotografia e Photoshop. Aí, quando eu descobri o que era e que eu conseguia fazer, que eu podia criar imagens incríveis, que nem essa, que eu amei, é uma das fotos que eu mais gosto... Eu falei, tem utilidade. E é um outro mundo, é um novo mundo, é outro hobby. Claro, porque é uma manifestação artística em diversas camadas. Essa é a questão. Então, né? experimentar coisas novas, eu comecei a perceber que essa minha criatividade vinha de ter espaços vazios na nossa cabeça. Acho que é até antigo isso daquele cara lá do... Ai, meu Deus, ócio criativo. Deve ser um troço, Do eu ócio nunca li, criativo, mas deve ser um sim, troço sim. nessa mesma linha. Então, você tem que criar espaços vazios de desinflamação da sua cabeça para não ter burnout, só que você gera espaço para criar. E, mas você vai ficar falando de fotografia, isso é hobby, só hobby, né? Tá bom, tem que ter um hobby legalzinho, mas assim, puro prazer. Não, isso te ensina a experimentar coisa diferente, a saber que você pode ter, putz, isso aqui eu não conheço, mas deve ser legal, vou ver, posso gostar ou não, vou experimentar, depois eu decido se é bom ou não. E você faz novas conexões. E a perceber o mundo à tua volta, né? Que a gente às vezes nem então, para olhar a beleza em cada coisa. É isso. Parece besta, mas não é. Não é. É maravilhoso. E Eu você tiro poder foto. congelar aquele momento. É isso. E ele se refere também a um tempo da tua vida.
Tem várias É um coisas. lugar que você estava, então... Tem uma questão de memória efetiva, que depois você ativa isso lá na frente, e é super legal, e principalmente esse elemento, assim como a obra de arte, ele transfere, é uma leitura, é uma transposição de uma emoção, te provoca alguma coisa. Você pode achar horrível alguma obra de arte, assim, ficar com raiva do cara que fez, já funcionou, porque te provocou uma emoção. Então, o objetivo de uma foto, quando você faz ela, tem essa satisfação de, ai, que legal que eu consegui fazer uma produção, aí todo mundo curte sua foto, é mega bacana isso aí, super legal. Mas tem essa questão de quem olha, dispara uma emoção na pessoa também, né? Então, como que você usa, e olha como isso se transporta para o nosso mundo, né? Eu comecei a perceber com a maturidade, com o tempo, que a maneira como eu me comunicava era um problema, e que a comunicação visual, e até a moçada aí nem escreve mais, né? Tudo imagem. Você pega o PowerPoint, é tudo cheio de imagem. É visual. Então, como que você usa, e toda a área de comunicação passa a faculdade inteira estudando isso, como que você usa a cor para comunicar, como que você usa o formato da letra que você vai escolher, o que que você fala primeiro, como que você conta essa história. E aí esse mundo todo digital nosso trouxe isso muito forte, né? Tem curso lá de storytelling, curso da Disney, não sei do quê. Então, você começa a perceber que a arte está embutida no seu dia a dia, porque é como funciona seu cérebro, é uma ativação de imagens, de harmonia de tons, de harmonia de formas, e que isso comunica um monte de coisa, né? E aí eu comecei, então eu posso ajudar a minha dificuldade de comunicar uma coisa com leveza usando imagem, usando piada, usando humor, que eu adoro, acho muito engraçado. Para acessar as pessoas e passar a mensagem. Exatamente. Que legal. Foi muito legal. Você tem um case assim que você possa contar pra gente? Eu tenho, vai. Uma vez eu estava numa reunião de diretoria... Se eu tenho já me preocupou, mas tudo bem. Eu não vou usar nomes e nem o case e tal, mas era um assunto de privacidade, eu estava tentando montar a área lá, o DPO, e aí eu entrei numa discussão se tinha que ser um diretor, vice-presidente e tal, ou se podia ser um gerente. Eu achava que no nosso sistema lá da empresa que eu estava, era um tipo de problema que tinha que ser resolvido por alguém muito sênior. Porque você tem que tomar decisões importantes que afetam os negócios, e que se deixasse essa responsabilidade toda, era além de um cargo de gerente, era muita demanda para uma pessoa assim, até porque numa negligência tem uma falta pessoal. Sim. E aí, gente, eu acho que tem que ser um de nós, né? A questão era essa. E fui muito questionada, criticada. Não, pera, estou fazendo uma pesquisa aqui no Google, que tem uma advogada aqui falando que não é assim, que pode ser de outro jeito. Eu falei, eu sei que não é assim, eu já pedi um monte de parecer para me instruir sobre isso, que eu também não conhecia. E aí eu aprendi que o assunto é de uma responsabilidade enorme. E o que eu estou discutindo é quem vai assumir essa responsabilidade, não o que a lei fala que pode fazer. E eu não consegui transferir isso de uma maneira educada, e eu perdi a reunião na hora, né? Os outros me comeram pelas beiradas, gente, porque você, num ambiente sênior, você perde o controle da emoção ali do ambiente, você dá um espaço, o povo vem para cima, exato. Todo mundo tem o famoso muita room perigo. awareness. Então, eu perdi essa de novo, percebi pela primeira vez, que das outras vezes, né, meu chefe já falava, cara, você sai da sala, tem sangue para todo lugar na sala, para de fazer isso, porque você faz isso. Eu sou assim, eu consigo as coisas assim, eu vou até o final, você que fica aí enrolando. Então, e eles, para de fazer isso. Eu já tinha tido esse feedback uns 10 anos antes. E aí eu sei que eu tenho um problema com isso, não sei qual é, não sei como transpor o problema. E nesse dia eu falei, perdi a reunião. Aí, por que eu perdi a reunião? Meu chefe me chamou, lógico, né, meia hora em seguida, Andréia, não dá para você perder capital social. Você não pode entrar num ambiente dessa senioridade, quando a gente estava no meio da pandemia, para que você não tem conexão pessoal, que você não tem como fazer uma conversa depois paralela, você vai perder capital social, você vai falar com esse cara daqui a 5 meses, o que ele vai lembrar é que você não consegue controlar uma reunião. Você fica marcada por isso. Eu falei, tem razão. Fui fazer um coaching com uma psicóloga que sempre trabalhou em empresa, depois se formou ela faz terapia, faz a parte da psicanálise, mas ela é focada em desenvolver executivos, você só pega CEO, gente forte. Eu quero me desenvolver, quero estar nos ambientes sêniores. Ela falou, uma pergunta que me fazem muito, por que você ainda não é CEO? Por que você não entrou nessa carreira? Você quer ser CEO? Porque assim, teu perfil, todos os testes que você faz idêntico. Aí entra a questão do burnout, né? É uma demanda pessoal enorme que você tem que dedicar para um cargo desse. E não tem com quem contar para determinadas coisas. Não adianta você delegar. É solitário, são decisões difíceis, muitas vezes impopulares. Saber se comunicar. Bom, você como empreendedor e dono do seu negócio tem esse papel também, né? Direto. É extremamente desgastante, sem dúvida, né? Que você está sempre tateando coisas novas, lidando com resolução de problemas que tem que ser rápido, seu uma demanda emocional gigantesca e de um estresse.
gigantesco, claro, né? Guardadas as devidas proporções. Você tem figuras aí que são empreendedores de gigante sucesso. Você tem um mínimo de empatia com que esse pessoal passa, e acho que esse teu depoimento contribui demais para isso. Para não tomar mais do teu tempo, deixa eu te fazer uma pergunta. Você, obviamente, ao longo desses anos e por tudo que você passou, você mudou muito sua visão em relação ao trabalho, tua trajetória. Mas quando você olha, por exemplo, para pessoas hoje, não só que interagem com você no ambiente de trabalho, mas principalmente quando você recruta profissionais para trabalhar contigo, teu olhar mudou? Mudou totalmente. Que tipo de competência você hoje prioriza nessa turma? Principalmente quando a gente fala de soft skills, não é porque está na moda, não, porque isso de fato faz a diferença, depois de ter passado por tudo isso. Acho que duas coisas, né? A minha experiência pessoal, em como eu tive que lidar com grandes mudanças para o meu benefício, para a minha sobrevivência corporativa, porque ou funcionava bem ou você não funciona. E o fato de eu ter saído do jurídico e entrado numa área de negócios, né? Estratégia, inovação, totalmente diferente, né? O Você SG... se reinventou. Eu mudei bastante coisa, o modo de pensar, principalmente quando você conecta inovação com SG e bota tudo para pensar no negócio. Pois é, aproveitando esse parênteses, explica então. Então, vou explicar. Porque aí eu entro na explicação de quem é o time, Boa. como a gente se organiza e por que a gente escolheu pessoas assim para trabalhar comigo, né? Então, no jurídico é uma estrutura mais fácil, porque é técnica. Então, você precisa de um cara de civil, você precisa de um cara de contratos, você precisa de um cara de, sei lá, penal, as tuas áreas lá, e aí você tem os fluxos de trabalho, alguém tem que ser mais um perfilzinho de gestão, porque você tem que ter, né, alguém para ser gerente, um dia para ser diretor, e é isso. É um pouco mais cartesiano. É mais fácil, até porque, sei lá, trabalhei muito tempo nisso, fui formada nisso, então conheço muitos tipos de advogados, então sei quem funcionaria ou não. Então, ok, monta a sua equipe, monta outra equipe, tenho lá minhas pessoas que eu vou carregando comigo ao longo das empresas e vou mantendo contato e mentorias, cruza de novo, né? Na área de estratégia, inovação e ESG, o que me conecta com tudo é o G. A governança foi a grande responsável por essa mudança toda, eu explico depois como eu fiz esse pedaço de mudança. E aí eu tive que aprender tudo, né? Primeiro que era um cargo como se fosse um vice-presidente, uma diretoria executiva lá no Fleury. Então, abaixo de mim, eu tenho diretores, gente muito sênior, que também está preparado para isso, e gente que vem dessa carreira de estratégia. O cara fez faculdade, pós, sei lá o quê, focado nisso, outro focado em inovação. Tem lastro nisso. Tem lastro, e a gente de número, tem uma parte hard ali na estratégia, não é só ter um monte de ideia legal, né? Então, tinha uma parte pesada. Inovação também, não é só oba-oba de conversar com os startups, saber tudo que tem no mundo, uns congressos super interessantes, inteligência artificial, está mega nos assuntos, não é isso, né? Tem uma parte processual de fazer teste, de dar problema, de não funciona, isso é despesa, você tem que gerar receita. Como é que você gera receita com um negócio que você nem testou? Então, é difícil a área de inovação. E ESG tinha esse mesmo desafio, né? Fora a governança que eu sabia e tinha feito já essa mudança de uma secretaria de conselho, que era um papel do advogado societário, fazer uma ata. Era isso que eu fazia no começo. Para criar um governance officer, tem uma mudança cultural. Tem um pulo. E lá estava 1 ano ou 2 à frente do movimento acontecendo no Brasil. Então, a gente pegava referências de fora de como isso funcionava. E eu consegui fazer essa migração, assim como eu fazia de jurídicos padrão para jurídicos bem estratégicos e próximos do negócio, eu seniorizava a equipe, eu fiz a mesma coisa na governança. Então, eu sei o método, né, de fazer isso. E fiz na governança. Na governança tive acesso a toda a estratégia da empresa, porque eu escutava o conselho, escutava a diretoria todo dia, toda semana, e eu trabalhava na operação, então eu via a execução, eu conhecia a empresa de cabo a rabo. E para quem te conhece é prato cheio. Gente, acho que eles não sabem bem com que eles estão lidando. Sim. Eu tinha essa impressão, assim, quando eu entrei no Fleury, vamos contratar uma diretora jurídica para organizar lá fluxo de contratos, o prazo de entrega não sei do que, tem um problemão em trabalhista que ela vai resolver, tá. Resolvi. Aí eu, gente, e aí, né? Beleza, tá sobrando tempo aqui. Comecei a me meter na área de todo mundo. O que você tá fazendo aí? Tô fazendo assim, 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 porque tá o assunto. Ai, que legal, posso participar de tal reunião? Pode. Aí, por que você não faz assim? Por que você não muda tal coisa? Nossa, mas dá pra fazer isso? Dá. Vamos fazer. Mas sério, quem já fez? Fulano de tal, quer falar com ele? Põe em contato, você vê como ele fez. E aí eu fui ganhando confiança das pessoas e virei uma consultora deles, uma pessoa de confiança, de André, eu tô tendo uma ideia aqui de fazer isso, o que você acha? Com quem que eu falo? Por onde eu ando? Como é que eu monto isso aqui? E aí eu fui ganhando confiança da equipe toda, depois do ambiente mais sênior, depois do próprio conselho, fazendo essas conversas separadas, até que chegou num ponto que, bom, se tem alguém para assumir estratégia do Fleury, é a Andréa, porque além de ter o histórico todo, ela que foi costurando esse negócio inteiro para chegar onde a gente chegou.
Então, o Governance Officer te dá essa capacidade de costurar tudo, ter acesso às pessoas, mas você tem que saber usar. Você não pode botar um contra o outro, você não pode expor um diretor, você não pode fazer. Você tem uma habilidade relacional e de mapa de influência muito grande. Muito grande. Você tem que ser uma pessoa de muita confiança, bem imparcial, se colocar fora do jogo, porque até nesse momento a empresa inteira tinha mudado. E, André, e você? Para onde você vai? Qual cargo? Eu falei, eu sou do jurídico da governança, é meu trabalho. Eu não fiz nada além do meu trabalho. Eu não quero nenhum tipo de participação nisso, porque eu não quero ser questionada, que eu desenhei um negócio para eu criar um cargo para mim. Tanto que eu fui a última pessoa a ser promovida depois de todos os ciclos, e pela minha CEO, que é uma pessoa que eu construí um relacionamento de confiança muito grande ao longo do tempo, e ajudei ela nessa transição. Quando ela chegou, ela não tinha histórico, né? Ela tinha uma outra função, cuidava das marcas, então ela não estava totalmente envolvida no ambiente do conselho. E aí eu fiquei lá 1 ano com ela, vamos falar com fulano tem esse perfil, né? Aborda tal coisa que é um assunto que interessa a ele. Aí ela foi. Hoje ela voa, né? Ela é super boa, maravilhosa. Então, eu voltei para o meu papel de conciliar ali menores conflitos, porque a coisa já está bem organizada hoje. Então, meus papéis, né? Estratégia. É um ambiente bem de números, tem muito engenheiro. Eles mapeiam como se fosse grandes valuations para empresas potenciais de M&A. É bem parecido. Ok. Então, eles ficam mapeando o mercado, o que está acontecendo nas tendências da população, do mundo, tendências de tecnologia do mundo, e ok. Como é que se aplica isso no Brasil, grau de maturidade. E onde tem pipeline. E aí então tá bom, como é que eu monto o negócio aqui? Então, eles modelam negócios novos, então, traz o negócio de fora, como é que eu monto ele aqui? Ou, putz, aqui tem uma dor aqui de alguém, como é que a gente resolve isso com um produto, com um negócio, com uma oferta e tal. E tem um outro layer que é a estratégia de crescimento, né? Quais são os territórios que eu posso avançar, quem está lá, o que os concorrentes fazem lá, o que eu posso fazer de diferente. Aí entra na estratégia comercial, vai para os planos de saúde no nosso caso, comprou a ideia, volta, como é que faz a execução, monta o business plan. Então, isso é o que eles fazem. É uma área bem focada em modelar negócio. Então, um monte de engenheiro, um monte de financeiro, um monte de investment banking, é essa a nossa turma. E novidade o tempo inteiro. Novidade Muda o tempo de inteiro. assunto o tempo inteiro. E você tem que ir ajustando a rota, né? Sim. Putz, isso aqui testamos, não deu certo, volta para cá, volta para lá, falei com não sei quem, não gostou da ideia, então vamos tentar essa outra ideia. Para ficar versada no business, não tem lugar melhor. Gente, ali você, no mundo, e para onde você caminha a humanidade no teu setor, está ali. Então, é uma visão muito... Você só olha para o futuro. As minhas 3 áreas, muita gente questionou, estratégia, inovação, SG, que você vai juntar, isso não tem nada a ver, que SG está no meio da história. Eu falei, gente, a gente está olhando para o futuro, todo mundo aqui está olhando para o futuro, todo mundo aqui tem que trazer uma solução para o negócio, essa é a nossa finalidade. Nossa principal solução para a saúde é a sustentabilidade no longo prazo, porque a saúde suplementar está numa crise enorme financeira, inclusive econômica. O Brasil é um país de necessidade de acesso à saúde violento, o SUS atende super bem, gente, é um modelo incrível. Sem dúvida. Quase não tem, acho que no mundo inteiro não tem ninguém com o mesmo modelo de SUS. Eu tenho amigos, por exemplo, que moram fora, as questões de saúde, assim, a gente não tem ideia da dificuldade no exterior. Não, eles voltam aqui até no particular para se tratar, mas se tiver que fazer um transplante do coração, gente, é só o SUS, não existe isso no particular. Então, o SUS é incrível, só que tem uma fila, né? 75% da população só é atendida pelo SUS. E essa fila gera vários problemas na oncologia, na maternidade, tem muitas questões que não conseguem ser endereçadas pelo fluxo de trabalho. E eles estão gerando lá um monte de informação, um monte de dado que poderia beneficiar muito, não só a pesquisa e a academia de medicina, mas o próprio tratamento, a redução da sinistralidade, né? Então, se você faz tudo antes e educa uma população a se cuidar e se tratar, cuidar da saúde, não da doença, você elimina essa fila pela metade. Claro. Bom, então tem várias questões. Além de se aumentar o tempo de trabalho, né? Você dá melhor nutrição para crianças e adolescentes, você tem pessoas super capazes e concentradas na educação. Quer dizer, resvala direto em propósito, é prato cheio. Porque assim, você modifica a realidade de muita gente com esses projetos. Muita gente. Isso, no fundo, é tudo ESG. Né? Tudo que nós estamos falando aqui até agora é ESG. Compartilhar o conhecimento, você trazer soluções de acesso para a população, resolver questões do SUS. Capitalismo consciente. Exatamente. Viabilizar um custo de saúde suplementar que seja acessível para a classe C e D, que hoje quase não é, né? E as empresas reduzem o custo, todo mundo tem mais lucro. Tudo funciona dentro do mundo econômico. Eu não sei porque as pessoas acham que ESG vamos lá, né? Abraçar a árvore, fazer filantropia. Tem isso também, é super importante, até porque você tem que dar um exemplo de educação para a população. Claro. Você muda está numa a cultura. posição de poder e numa plataforma onde você pode influenciar muita gente para muita coisa boa. E no mundo como a gente tem hoje, a gente perdeu as referências de grandes autoridades pós-guerra, né?
Então, a igreja perdeu o papel dela, ainda tem, mas é muito menor do que era antes, como a instituição de referência de um comportamento. Sim. Hoje são as marcas, hoje é a Apple. É marketing. O É, narrador hoje é da a nossa Amazon. sociedade é marketing. É isso. Né? Então, ela vai te dizer o que é chegar lá, o que é ter sucesso. Isso. Enfim. Qual é a referência? A gente ficou sem isso. A modernidade é líquida, né? Como diria o Bauman, então a gente fica nas mãos do marketing. Me responde lá de equipe, das competências, para a gente finalizar com é que eu isso. fugi do assunto. Não, mas foi maravilhoso. Então, e agora conseguimos entender. Estratégia tem esse papel de modelar, acho que é uma função mais conhecida, porque ela tem mais proximidade com outras, né? A área de inovação tem um mundo forte de startups hoje, mas é uma novidade aí dos 5 últimos anos para o Brasil, né? Então tem esse perfil de gente com cabeça muito aberta, né? Quero ouvir as novidades, vamos experimentar. E é um povo que não tem medo, né? Não. Porque eles estão acostumados a errar. E isso, eu tenho muita identidade na minha personalidade com isso, por outra questão. Não é que eu não tenho medo de errar, é que eu vou resolver, entendeu? Não importa quantas vezes eu errar aquilo, uma hora eu vou aprender. Como diz outro, quem não chuta não faz gol. Né? Isso. Então você fica lá até conseguir. E esse pessoal usa o erro como uma forma de aprendizado. Então esse perfil, aí tem vários perfis que eu trago, né? Na estratégia, eu tentei mudar um pouco. Eu não quero só engenheiros, não quero só gente modelando financeiramente o negócio. Eu quero trazer antropólogo. Eu quero entender o comportamento do consumidor, a diversidade de demandas que a gente tem pela emoção que a gente se vincula. Porque o nosso grande tema lá é o acolhimento. Quando você vai num fleurista, gente, nossa, eu nunca fui tão bem tratado na minha vida. É o que você mais escuta de comentário. Meu filho, não estou exagerando, quando vai fazer exame, ele não quer ir embora. Que é o lanchinho. Ele adora a programação, não tem problema nenhum com o negócio de tirar sangue, disso, aquilo, mas exatamente, não consegue ir. E dependendo das localidades, fica curtindo a vista. São bonitas. O pessoal fala, mas posso pegar mais um lanchinho? Não pode pegar. Isso. Isso. Meu filho adora também o iogurte lá. Mãe, a gente vai passar lá naquele lugar que tem aquele iogurte com calda de maracujá, sei lá o que é. Tá bom, gente, vai lá. Então, tem essa questão da emoção que vincula com a nossa população de clientes, e a emoção vem desse elemento humano. Então, eu precisava ter uma variedade de pessoas que entendiam os humanos, né? Então, eu queria psicólogo, antropólogo, sociólogo. Eu quero gente assim, me ajudando a pensar em soluções de mercado que eu consiga ter clientes, né? Que é o grande objetivo, é fazer o quê? Ou seja, olha quantos layers, quantas camadas de diversidade pode ter. Não, é muita de formação, coisa. De comportamento, de background, de etnicidade, racial, de gênero e o que você pode imaginar. Olha só que beleza a gente pode fazer. E é muito interessante isso, porque vamos lembrar que a empresa é a referência de autoridade, de um conceito psicológico de qual é a tua referência do que fazer, como fazer, quem deu certo. Empresa, ok. Quem é o corpo interno da empresa? Né? A operação, que no nosso caso são médicos e enfermeiros, enfermeiras também, e o corpo corporativo. Ok. Quem são os clientes? A população. A população é o quê? Diversa. Tem de tudo. Sim. Tem de todos os tipos de pessoas. Quando você vai falar de acolhimento, a pessoa que chega lá, o que o cérebro dela gosta? De ver uma pessoa parecida com ela. Ela quer se sentir pertencente àquele lugar. Neurociência explica isso. Gente, explica isso, coisa mais, né? Todo mundo sabe. Claro. Então, aí você entra lá uma pessoa com um véu da religião. Ou entra uma pessoa negra com cabelo Black Power, ou Rastafari. Ou, sei lá, uma pessoa toda tatuada, ou não sei, qualquer um. Entra lá. E são meus clientes. A gente fez uma pesquisa de antropologia para entender qual era o perfil de diversidade dos nossos clientes. Tem tudo. A gente montou as personas, são 11 personas. Eu tenho que me comunicar com essas pessoas por linguagem, aí entra o negócio da fotografia, né? Por imagem, por linguagem, por meios de comunicação cores. Cores e na unidade. As pessoas têm que chegar lá e se identificar. E no nosso caso de saúde, além de ter um cliente, como todo mundo tem, que é diverso, é a coisa mais louca, né? A empresa quer se identificar com o cliente, a empresa não tem diversidade e o cliente tem. Então, gente, é inconcebível você ter uma empresa que não representa seu cliente. Aí você põe lá nos valores o que é voltado ao cliente. Como se você não entende seu cliente e o cliente não entende você? Você vê, por exemplo, muitos assuntos de diversidade sendo tratados em conselho, de qual eu já participei, e o conselho não é diverso. Oi? Oi, como assim? Começa lá, então como é que você vai dar o exemplo? E tem, de novo, uma questão cultural importante. Né? Você quer ter acesso a uma força de trabalho com a melhor capacidade disponível, você tem que acessar toda a população, não um segmento. Né? Homens de 40 anos, esses são os bons. Gente, você ceifou 80%, sei lá, das suas possibilidades já de encontrar... a pesquisa, joga fora. Não dá. Então, você olhando toda a população, quem são as pessoas boas, essas pessoas têm que acreditar que elas têm essa capacidade de entrar. Então, eu, mulher lá atrás, tinha que acreditar que mesmo grávida eu conseguiria bons empregos. Né, que eu devia ter tido coragem de assumir um emprego grávida, e é isso, eu estou grávida e eu vou mostrar que eu consigo resolver.
aquilo ia ser um pau emocional para mim, né? Eu esgotado, eu era esgotada, eu ia piorar. Olha quem está falando. Mas nem era possível conceber aquilo. Então você tem que gerar representatividade para dar coragem para os talentos chegarem em você. Então já é uma questão de atratividade, de funcionamento operacional. Ninguém está falando de ser bonzinho aqui, né? Da discussão do todos, todas, todes. Não é essa discussão. A discussão é as pessoas se sentirem pertencentes àquilo, clientes e colaboradores. Bom, aí, então eu queria diversificar a estratégia, eu queria todo mundo pensando em um monte de coisa. É difícil, porque, de novo, a pessoa que vem lá do jurídico não imagina que ela pode trabalhar em estratégia, ela nem sonha com isso. É a coisa que mais me pergunta, mas como que você fez isso? Gente, eu sou uma pessoa, como qualquer um, a gente consegue fazer as coisas. Inovação, né? Inovação, eu tinha que aproximar esse mundo de startup, então eu precisava de gente muito diversa. Tem grandes questões de acesso à saúde, são grandes soluções que startups têm trabalhado hoje, isso é um grande assunto da inovação, né? Democratizar coisas, transporte, educação, saúde, tudo. Então, a democratização de acesso à saúde é um tema, né? Então, as startups estão focadas nisso. Classe C e D tem demandas diferentes e regiões diferentes. Eu atendo o Brasil inteiro, eu precisava ter o quê? Gente do Brasil inteiro. A gente contratou um trainee. Gente, eu acho que é Uganda ou Senegal. Ele vem de uns países da África. Ele já tinha tido experiência. Ele veio para a universidade no Brasil para fazer algum tipo de intercâmbio, sei lá, de uma pós-mestrado. Falei, eu quero esse cara. Porque o país dele é igual ao nosso. Eles têm um monte de problema de acesso lá à saúde, um monte de problema de um monte de tipo. Eu quero saber como eles resolvem lá. Ele vai trazer essa questão para nós, porque está embutida nele isso, né, na cultura, no que ele viveu. Gente, foi super legal. Foi muito interessante. Ele fez para nós o mapa de riscos da empresa. E um dos principais riscos é o risco de estratégia, se vai funcionar ou não. E aí ele trouxe um monte de elementos que a gente não tinha pensado. Muito legal. Que tem a ver com a história dele, é o que ele foi exposto. Ele é exposto. Mas como é que vocês não têm isso? Isso aqui não funciona assim aqui? Não, não funciona assim, funciona diferente. Então, por que a gente não faz desse jeito? Foi verdade, por que a gente não faz desse jeito? Então, foi muito legal essa experiência. E quando a gente fez o programa de trainee, foi um elemento que eu trouxe. Eu não quero fazer um programa de trainee para o tema de diversidade, porque não é esse o tema. Já está embutido no conceito do trainee que tem que ser diverso. Então, claro, você já vive isso. Tem que ser, é um pré-requisito, não é o tema final dos trainees. Então, aí eu busquei na minha área sempre ter trainees de diversas regiões do Brasil, de outros lugares, esse cara que é internacional, e eu queria todas as populações. Eu quero uma pessoa trans aqui, porque grande parte dos nossos clientes de endocrinologia, que é uma grande divisão em diagnósticos, faz a transformação hormonal. Eu estou batendo isso aqui, eu espero que não dê problema. Não, problema, Zé. Faz a transformação hormonal e troca de nome social entre um momento e outro. E a pessoa chega lá com um gene XY, ela vai receber o protocolo de exames médicos masculino. Só que e ela aí tá já completamente descasado. Gente, sei lá, em algum lugar eu ouvi um endócrino falando que são 19 fases da endocrinologia para você fazer uma mudança trans. Então, é um business enorme. Eu preciso saber como cuidar desse assunto do jeito certo, Sim. né? E aí, eu queria ter uma pessoa trans na minha equipe. Alguém contra, vocês começam a vasculhar tudo, indicação, vamos falar. E a gente tem uma comunidade lá que é LGBTQIA+. Então, eles têm esse relacionamento, porque está todo mundo dentro dessa dinâmica, desse contexto. E a gente começou a fuçar nos amigos até que a gente conseguiu trazer mais gente diferente de nós para a gente conseguir sair do nosso padrão e se tornar um público diverso. Então, isso na minha equipe é um exemplo para as outras. Lembrando que eu sou a área que olha para o futuro, eu tenho que dar esse exemplo. Então, nada sai da nossa área sem uma comunicação ESG. Está sempre no pioneirismo. Eu tenho que estar, gente. Eu sou uma pessoa de transformar. A minha capacidade de transformar é muito boa. Eu sei executar a transformação. E é o que eu faço sempre, né? Então, eu entro no jurídico e faz... beleza. Eu monto um plano, tal, nós vamos fazer assim, consigo. Qual é a base de tudo? Comunicação. Você tem que comunicar muito bem. De que jeito? Escrevendo e-mail de 80 páginas? Não. É fazendo as coisas. É igual criança. Aliás, ter filho me ajudou muito na carreira. Meu tio já falava isso. Agora que você é mãe, você vai entender muito melhor como que é o sistema de gestão e lidar com a sua equipe. É verdade. Porque você vê o bichinho lá. Exatamente. Leva 2 anos para aprender a andar. Leva não sei quantos anos para aprender a falar, para aprender a escrever. Então, gente, como isso demora. Autonomia para comer. Tudo demora. A gente demora para aprender. Sim. É isso, é um processo, tem que ir aos poucos, vai errar um montão. Que bom tá errando, sinal tá evoluindo, tá tentando. Então você muda a maneira como você vê a evolução da equipe. E esse é outro elemento, assim, eu puxo as pessoas, né? Eu tento, eu não tenho dinheiro para contratar o gerente, para tirar ele da consultoria XPTO, que paga aqueles salários incríveis, porque eu estou numa empresa, como é que eu faço? Vou pegar o sênior e vou promover ele a gerente.
Ah, mas aí ele não está pronto para esta vaga, que é o que você vai escutar do RH, né? Mas eu não estou nem aí se ele está pronto ou não. Ele tem, aí sim, os perfis. Eu tenho que ter gente, ainda mais agora na minha área, todo mundo tem que ser assim. No jurídico eu tentava equilibrar com os perfis, mas as pessoas têm que querer ser mais do que o que elas são e não pode ter medo. Tem que ser gente corajosa, que lida muito bem com erro, que se expõe, porque eu vou botar o cara para falar na reunião de conselho. Foi você que fez o material, é você que vai apresentar. Ah, mas meu Deus, tá bom, a gente treina antes, eu reviso o material. A gente prepara essa comunicação junto com você. Eu vou estar lá. Né? Qualquer coisa você olha para mim, eu assumo a fala, mas é você que vai precisar que fez. Ah, então, ai meu Deus, as mulheres têm mais medo que os homens. Elas têm medo de tomar esse risco, de se expor, e se preparam 250%, como mega estressadas, aquela ansiedade, né? Mulher é um bicho assim, que precisa mudar. Tem que se provar 2, 3 vezes mais. Né? Os homens não, eles são mais acostumados com risco, né? As brincadeiras de criança dos homens já é mais avançada, a testosterona grita, né? Se coloca em situação de perigo o tempo inteiro. Deixa eu te pedir dica, você é de livro, série ou filme ou os 3? Os 3. Tem dica para dar? Ai, tenho. Série. Uma que eu adorei, eu conheço o diretor criativo, muito legal, adoro, que é aquela que fala dos mitos do Brasil. Acho aquilo tão dentro da nossa cultura. Cidades Invisíveis. Cidades Invisíveis. Acho que é Cidade Invisível, sem ser plural. Tá. É muito legal. Uma série simples, assim, não tem o nosso contexto super complexo. Entretenimento. Não precisa mas ser fala nada. de todas as nossas figuras mitológicas do Brasil. Curupira, o Saci Pererê. Que legal. E eles não são bonzinhos, né? Eles têm toda uma dinâmica de bom e mal, o que eles estão protegendo, o que eles estão atacando. Em alguns momentos são até bem perigosos. Muito Acho legal. que a ideia também é essa. É muito legal. A primeira série eu achei ela bem folclórica, mesmo a segunda já começou a virar uma dinâmica lá de... Que legal, nunca ninguém tinha me comentado a respeito, quero ver. Cidade Invisível, achei incrível esse filme. Outro brasileiro também que eu gostei muito são Os 7 Prisioneiros, que é uma história... 7 Prisioneiros? acho que chama 7 Prisioneiros. A nossa produção aqui acha, que a gente é craque. Isso, é uma história, é com o Rodrigo Santoro. Vai ficar mais agora fácil. vai ficar fácil. Eles têm uma história de imigrantes que vêm do Nordeste para São Paulo, vão trabalhar num ferro velho para sustentar a família lá. Aí começa toda uma dinâmica de trabalho análogo ao escravo. É bem interessante porque tem uma discussão de compliance muito importante, que agora na neurociência está bem evoluída. Tem várias referências, né? Depois vocês procuram. Cláudia Pita, muito amiga minha, uma referência de ética, e ela traz muito desse conteúdo da neurociência. Não existe o bom e o mal, não existe o certo e o errado. Isso é um conceito que você cria ao longo da sua vivência, e o seu é diferente do meu. Com a lente que você escolhe ver o mundo. É isso, é individual. De novo, vamos falar da diversidade aqui. Cada um é um ser formado de uma determinada maneira e tem uma condição emocional na tomada de decisão. Então, nesse filme, mostra como um cara que está lá na situação de escravo, né, na análoga à escravatura, como que ele consegue migrar para líder da equipe. Ele começa a virar o substituto de quem é o Rodrigo Santoro, que é o chefe do bando todo lá, dos criminosos que fazem essa atitude criminal. E aí você pensa, gente, mas ele viveu isso, ele sofreu isso, ele sabe quanto isso é ruim. Como que ele migra para o outro lado? Ele está sendo mesquinho. Achamos. Esse aí, 7 Prisioneiros. Obrigado, Borel. Depois puxa aí o Cidade Invisível, é muito legal. Então, 7 Prisioneiros. esse é o cara, né? O Rodrigo Santoro é o líder e aquele cara é o cara que faz essa migração. E você passa pelo drama dele, a dificuldade dele de lidar com aquilo. Ele não quer fazer, mas ele precisa fazer, porque ele tem outras condições na cabeça dele que estão vinculando ele a uma coação que ele sente sobre ele mesmo. Que ele poderia, não, eu vou ficar aqui, vocês podem espancar a gente até a morte, eu não vou passar do portão. E é isso. Então, é muito interessante, porque você entende como que alguém pode tomar uma decisão ruim para a vida dela, porque no fim ele está cometendo crimes, e ele pode ser condenado por isso e vai receber o ódio de um monte de pessoas, mas ele é um ser humano, um indivíduo, e ele teve que tomar essa decisão. A decisão pode ser boa ou ruim, e pode ter impactos, mas é o que ele fez. Porque às vezes o que a figura do anti-herói causa na gente, né? Quando a gente lembra do Breaking Bad, eu me lembro para quem viu, né? Você não sabia para quem torcer, né? E você se via num conflito ético interno. Como é que eu tô gostando desse personagem mas ou dessa personagem? E etc e tal. Enfim, a gente se envolve nisso. Andréa, só posso te agradecer, cara. Você não tem ideia. Deixa eu dar porque mais não dica, dá assim, mais super dica, importante. dá, claro. Um livro muito importante. Bom, Rápido e Pensar, Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, Rápido é e bem Devagar, básico. já li, é um calhamaço maravilhoso. É difícil, mas muito conteúdo. E é uma boa iniciação ao mundo da neurologia. Belo presente para dar, inclusive. Tem outro super bom, que é o Antifrágil. Antifrágil. Gente, sou eu escrita aquele negócio. Entrou na crise, é a minha hora de crescer.
Qualquer crise, todas, eu achava que era coincidência. Por algum motivo isso está acontecendo comigo, eu preciso aproveitar isso para me transformar. Mas eu vou ter que lidar com isso? Tá bom. Então, qual que é o melhor jeito de lidar com isso? Jogo o limão, vou fazer a limonada. Qual que é a novidade? O que tem de bom? E foi assim que eu descobri o mundo econômico do ESG. Como que eu faço esse negócio virar um negócio? Como é que eu faço inovação entrar no mundo, gerar receita, né? Preciso entender, porque me deram estratégia, juntei tudo, agora eu tenho que explicar como é que eu encontrei um jeito. Então, essa função do antifrágil é uma habilidade, é um soft skill muito importante, mas ele é desenvolvido ao longo de muito tempo, ele é difícil. E virou um conceito maior hoje em dia, né? Ele criou uma linha de comportamento e de pensar que o mercado hoje tem um foco grande em cima, vamos dizer assim. Ótima dica, muito bom. Então, esses dois são importantes. E para as mulheres, o How Women Rise. Eu não sei se tem na versão brasileira. How Women Rise. Depois a gente põe para o pessoal ver aí. Women Rise. É um livro fininho, facinho de ler. Eles dão várias dicas de como você se posiciona dentro de uma corporação, no mercado de trabalho, né? Como que você negocia salário. Na perspectiva da mulher. Isso fez toda a diferença na minha vida, porque eu li esse livro e tem um negócio lá que chama Elevator Pitch. E aí o pitch é o pitch, né? Você vai vender um produto, você vende seu produto, você vai vender uma empresa, você explica o que é a sua empresa, e aí você tem que vender a sua ideia numa empresa. Como que você vende a sua ideia? E outra coisa que ele fala que eu sempre fiz, você tem que ter o comportamento, e a gente fala disso muito em carreira, você deve ter falado isso muitas vezes para os seus candidatos. Você tem que se comportar como o próximo passo. Por quê? De novo, a comunicação, que aliás esse é o principal soft skill, acho que da nossa vida agora, né? Ainda mais voltando ao mundo híbrido, como se comunicar bem é muito importante. Façam todos os cursos de comunicação. A pessoa comunica com a roupa que ela veste, com a postura que ela tem numa reunião, com o material que ela entrega. Então, se é o advogado sênior, se é o analista sênior, se quer ser gerente, já vai aprendendo ali como é que o gerente se comporta. O que ele fala numa reunião? Faça o papel. E aí, faz a tua personalidade. Ser autêntico no mundo de hoje é super importante para você se destacar no mercado de trabalho também. Então, gostou daquilo, não gostou daquilo, olha outro, vai aprendendo, pede uma mentoria. Você tem que aprender a se comportar como gerente. Por quê? As pessoas vendo você se comportando como um gerente, quando chegar a oportunidade de uma vaga... Te legitimam como? O fulano vai servir para isso, porque eles já testaram você ali no dia a dia, sem perceber. Eu passei por isso, Andréia, na minha empresa, uma empresa que eu tive, uma pessoa queria ser sócio. E eu falava assim, bom... Como é que eu faço para ser sócio? Haja como um sócio. Isso. Não, mas quando eu virar sócio, aí eu faço isso. Então aí não... não vai rolar. Não dá. Vai rolar. Porque ninguém vai te promover. O meu caso era esse. Ninguém vai me promover a vice-presidente de estratégia se eu só falar de jurídico. Tipo, estratégia não é minha área. E no que de repente você poderá ser. Mostre que você é capaz. Aí você que vai. A recompensa vem. Porque, de novo, é como o cérebro das pessoas funciona. O cara que vai te pôr naquela posição quer ter segurança daquilo. Óbvio. Porque ele também tem o emprego dele em risco. Assim, todo mundo no mesmo O impacto é ainda mais. O impacto é ainda maior. Então, você precisa ter as pessoas compradas na ideia e você comunica com a sua postura, né? As crianças aprendem assim e não é à toa a gente continua aprendendo assim no resto da vida. Então, ser mãe funciona também. Para aprender isso. Muito então, esse bom. livro fala disso e ele fala de... Vou terminar, juro. Não, pelo amor de Deus. O Elevator Pitch. O que é? A mulher lá que escreve o livro, ela fala o seguinte, você precisa ter, em uma frase, né, que você fale no tempo que sobe um elevador, você entrou no elevador do seu prédio lá, da corporação, com o cara que você quer pedir o emprego, com o presidente do conselho da sua empresa, com o presidente da sua companhia, não importa seu nível na empresa, se esse cara te perguntar, e aí, tudo bem? Ah, tudo bem, você ficou sabendo, você tem que criar a história. Sem medo, né, gente? Zero medo na vida, esquece isso aí. Você ficou sabendo da situação tal, o projeto tal, muito legal, né? Tal projeto, tal. Pois é, legal, você está envolvido nisso. Né? Não estou envolvido, mas pensando sobre ele, eu acho que a gente podia ter feito isso e isso, talvez num próximo momento, evoluir para tal lugar. Você tem que ter pronto na sua cabeça. Está sempre pronto para essa conversa. Em 1 minuto e meio, impacto. Você comunicar o que você pensou de diferente sobre aquilo. E o meu ponto era, eu quero transformar esse negócio, a partir da reputação que ele tem, numa referência de sustentabilidade, gerando novas receitas. Esse era o meu pitch. Sim. Como que isso aconteceu? Eu estava lá, secretário do conselho, acertando um assunto de pauta lá, que se tinha aprovado ou não uma determinada remuneração do nosso Corporate Venture Capital, que era um assunto polêmico, e um diz que sim, outro diz que não. Eu tenho a ata aqui, o PowerPoint está aqui, se o povo não viu, estava lá. A gente falou disso, está anotado, está aprovado. Agora tem que fazer e cascatear na execução, RH, muda a folha. Mas por que fizeram isso sem falar com a gente? Eu sei lá, mas fizeram, agora vamos. E aí eu precisava preparar o presidente do conselho e o vice-presidente do conselho para essa conversa difícil, né? Então, olha, a gente está com esse problema, a gente está resolvendo, né? Vou resolver lá com o pessoal do RH como fazer, mas
vocês me ajudem, né? O que vocês lembram aí da reunião? Isso foi discutido ou não? Tá claro para vocês o que foi falado? Temos algum problema aqui de aprovação? Que a gente volta para trás e puxa o assunto na pauta. E começou toda uma conversa sobre a estratégia do Fleury, entre eles. E eu lá, esperando. E eu já com meu pitch pronto, né? De repente, de brincadeira, ele, mas André, mas como é que você resolveria isso aqui? Eu falei, você quer saber como eu resolveria? Faria assim. Comecei a dar um monte de ideia. Já. Ele, eu não tô acreditando. Eu falei, gente, aí foi o meu elevator pitch. A gente tem uma empresa com uma reputação incrível. A gente pode tirar um monte de valor dela, transformando o nosso negócio e acessando um mundo de sustentabilidade econômica, longevidade, uma nova classe social. Vamos gerar novos produtos aqui. Nova receita, outro mundo. Eles, nossa, é mesmo, né? Boa ideia. Bota isso aí numa apresentação. Pode implementar. Vamos começar a fazer isso aqui. E aí foi, né? 2 anos trabalhando com a empresa inteira, todo mundo envolvido para fazer o negócio crescer. E essa história te inspirou a deixar isso pronto e você usou no momento certo. Eu usei, eu falei, esse era a dica que me faltava. Como que eu vou falar que eu posso ser a pessoa de estratégia sem falar eu quero cargo, que não faz sentido, né? Ganho jurídico. E isso serve para qualquer aspecto da vida. Qualquer coisa da vida. Você tem que estar pronto para isso. Você tem evento social para dizer o que você faz, para impactar positivamente uma pessoa, para a pessoa te olhar com outros olhos, né? E você tem que compartilhar seu conhecimento, eu acho, sabe? Não vou dar essa... Igual a história que a gente falou. Eu só vou dar essa ideia quando eu estiver lá em estratégia. Não. Gente, se eu encontrar... Se começar a conversar, a gente vai ter 1000 ideias de como você vai desenvolver seu negócio. Não quero ganhar dinheiro, vender uma consultoria para você. Poderia. Eu monto lá um business plan para você. Isso você vai ter um monte de gente fazendo. Agora, eu te dar uma ideia. Vai te impactar. Você fala, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. E como é que a Andrea pensa nisso? Deixa eu puxar outras conversas. Isso vai gerando para você um futuro mercado, né? Quem sabe um dia a gente vira sócio, putz, é uma pessoa que eu confio, porque ela compartilha, porque ela me deu isso deixa de graça. Essa impressão positiva. Você gera um favor. Tem um monte de coisas nessa forma. Então, compartilhar conhecimento é uma marca registrada minha, assim, sempre funcionou. E o Elevator Pitch fez toda a diferença na minha vida. E foi o que você fez hoje aqui. Vai compartilhar conhecimento assim, olha, super obrigado. Eu não esperava outra coisa do nosso papo, sabia, André? Porque assim, sempre foi legal conversar contigo. A gente sempre... ia para outros, né, ambientes e ambientes de pensamento, eu digo. E o aprendizado que você deixou hoje aqui foi gigantesco. Eu tenho certeza que todo mundo vai gostar muito. Eu adorei. Muito bom te ver voando alto. Obrigado pela tua transparência no depoimento em relação a diversas coisas íntimas tuas, mas que fazem de você exatamente essa pessoa de brilho que você é, que se reinventa, corajosa, etc. Então a gente só teve a ganhar com isso. Super obrigado de coração. Muito obrigada. Muito bom te rever nesse momento, inclusive. Foi ótimo, adorei. Amém. A gente vai se ver até Super 80 obrigado. anos, né? Porque a gente nunca Amém. vai parar de trabalhar. Amém. Eu só preciso me exercitar, que nem você se exercita. Porque Esse é um ponto que a gente não falou, em que eu bem. fiquei de falar. A gente precisa fazer ginástica, porque o nosso corpo tem que funcionar até os 80, porque isso. não existe mais aposentadoria. Eu vou jogar né? basquete, tênis, ginástica, já não sei, mas Musculação, por aí eu já amigo, começo. faz Tá bom, musculação tá bom. Perfeito. Pessoal, obrigado. Esse foi mais um Café com Sal. Obrigado pela atenção de vocês. A gente se vê pelas redes. No Instagram é Pod Café com Sal. A gente se encontra também no YouTube e, obviamente, no LinkedIn. A gente produz tudo na nossa página corporativa ali do LinkedIn. Um abraço a todos. Obrigado por tudo. Até a próxima.